Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, hoje 12 de fevereiro, sexta-feira, para mais uma palavra para nos edificar e nos alimentar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Estamos perto de chegar na marca dos 400 e você pode nos ajudar compartilhando, enviando para os seus queridos, pedindo que eles também se inscrevam no nosso canal. Isso vai ser muito bom. Amém? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode mandar a sua contribuição. Os dados da conta estão aqui na descrição desse vídeo, tanto os dados da conta quanto o Pix. Você pode escolher a melhor forma de você fazer a sua transferência, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero lembrar que ontem eu falei sobre fé, eu falei sobre o que é a fé, né? Fé é certeza, é convicção baseada na palavra de Deus, e falei também sobre o espírito da fé, que é crer, né? Eu criei, por isso falei, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 13, e também falei sobre a importância do falar, né? Jesus falou isso lá em Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, Jesus deu a ênfase, né, ao espírito da fé, dizer aquilo que a gente crê. E eu falei sobre isso ontem, né? Crer e falar. E também que a fé, o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus, porque Deus não mente e Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eu quero concluir com um último aspecto que nós precisamos entender sobre fé. Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo você que assista, está aí no nosso canal, assista o vídeo de ontem, que ele vai dar embasamento porque nós vamos continuar falando hoje. E hoje eu quero falar sobre a ação, sobre a atitude de fé. Em Tiago capítulo 2, no versículo 26, Tiago diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Claro que Tiago aqui não está falando apenas de obras assistenciais. Tiago, a fé que dela precisa de ações correspondentes para que o milagre se manifeste. E a gente precisa aprender isso. A fé, ela precisa ir além do crer e confessar a palavra. A fé, ela precisa de uma ação correspondente com aquilo que nós cremos e confessamos para poder produzir resultado. Eu vou trazer alguns exemplos para você e você vai entender. Lá em Mateus 12, do versículo 9 ao 13, eu vou ler o texto. O texto fala sobre a cura daquele homem de mão ressequida. Diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, os fariseus, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Sabe, queridos, a gente vê aqui, nesse relato de Mateus 12, do versículo 9 ao 13, Jesus estava numa situação onde o ambiente era hostil, aquelas pessoas se opunham ao Senhor, né, e eles ficavam o tempo todo procurando algum ponto para criar uma situação contra o Senhor Jesus, para questionar, para desacreditar e para julgá-lo e para condená-lo, né? E além desse ambiente hostil, ainda tinha uma situação ainda que aos olhos humanos era impossível. Era aquele homem que ele tinha uma das mãos ressequida. Ele tinha uma mão perfeita, mas a outra mão era uma mão encolhida, ressequida, mirrada, como diz, né? E Jesus diz para aquele homem: estende a mão. Agora pensa bem numa coisa, querido. O homem tinha uma mão ressequida, encolhida, mirrada. Como que Jesus disse para uma pessoa que está com essa mão assim para ele estender a mão? Ele não podia, né? Aquele homem ele poderia ter argumentado com Jesus: o senhor não está vendo? O senhor não está vendo que eu não posso, minha mão aqui é ressequida? Ou ele poderia ter dito ao Senhor Jesus: eu não tenho condição de fazer isso, porque minha mão é encolhida, é ressequida. Esse homem não fez isso. O que ele fez? Jesus mandou e ele estendeu a mão. No momento em que ele agiu,
a mão dele foi curada, a cura se manifestou. Ele teve que agir debaixo da palavra de Jesus. Lucas capítulo 17 narra outra situação que eu quero trazer, outro exemplo para vocês, que é a cura daqueles 10 leprosos. Jesus vinha com seus discípulos de caminho para Jerusalém, eles passaram pelo meio de Samaria e da Galileia, e quando eles entraram na aldeia, saíram ao encontro deles 10 leprosos, 10. E eles ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós, olha a nossa situação. Jesus, quando viu aqueles homens gritando, aqueles 10 leprosos, Jesus disse para ele: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Queridos, a pessoa só podia ir se mostrar aos sacerdotes para depois fazer a oferta pela cura quando ela fosse atestado que ela estava curada. Aqueles homens estavam leprosos, eles estavam leprosos, essa é a situação deles. E Jesus deu um comando para eles: vão, pode ir lá para o sacerdote e se apresente a ele, para que ele possa atestar que vocês estão curados e fazer a oferta. A palavra diz que quando eles saíram a caminho, né, para ir ao encontro do sacerdote, a cura se manifestou. Eles perceberam que estavam curados. Né? Por quê? Porque eles agiram debaixo da palavra de Jesus. E aí 2 voltaram para agradecer ao Senhor Jesus. Eles foram curados porque eles agiram. Eles não apenas creram, eles agiram debaixo da palavra do Senhor Jesus e a cura se manifestou. Eles não ficaram argumentando, indagando ao Senhor Jesus da circunstância visível que eles tinham lepra no corpo deles. Não, eles agiram debaixo daquela palavra do Senhor Jesus e receberam o milagre. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, narra outro fato que eu quero trazer como exemplo para você entender que é importante nós agirmos em cima da palavra. Pedro e João, eles subiram ao templo, Atos 3, do versículo 1 ao 10. Ele subiu ao templo para a oração da hora nona, a oração das 3 horas da tarde no templo. E ali era levado um homem que era coxo de nascença, e todos os dias ele era colocado, diariamente ali ele era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas às pessoas que entravam para a oração. E aquele homem, quando viu Pedro e João, que iam entrar no templo, passando ali por aquela porta onde ele estava, ele pediu a eles, implorou a eles que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse para aquele homem: olha para nós. E aquele homem olhou atentamente para Pedro, esperando receber a esmola que ele tinha pedido. Pedro, porém, disse àquele homem: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. E tomando aquele homem pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto aquele homem se colocou de pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todas as pessoas conheciam aquele homem, viram ele entrando no templo, andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele aquele que esmolava o tempo todo ali na porta do templo, e ficaram assombrados com aquilo. Veja, queridos, aquele homem, ele sabia da impossibilidade dele, ele era coxo de nascença. Já tinha ali, muito tempo que ele estava ali. Ele sabia da impossibilidade dele. Mas ele não olhou para a circunstância. Ele não argumentou com Pedro: Pedro, João, vocês não estão vendo que eu sou coxo de nascença? Todos os dias eu estou aqui na porta do templo pedindo esmola. Todo mundo sabe que eu sou coxo. Agora você fala para mim: levanta e anda? Não. Ele não argumentou, queridos. Ele agiu debaixo da palavra de Pedro. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Sabe, querido, muitas vezes a gente está lendo a palavra, estamos meditando na palavra, estamos crendo na palavra, confessando a palavra, fazendo tudo isso correto. Mas, às vezes a gente está falhando no momento de agir com base na palavra. E aí a gente deixa de receber o milagre. Muitas vezes a nossa falha está justamente no agir. Vou dar mais dois exemplos para você.
Esses dois exemplos, quem deu foi aquele autor Frederick Price, que ele fala sobre um livro dele, Fé, Tolice e Presunção. Ele cita o exemplo de uma pessoa que está no mercado, num supermercado, enche o seu carrinho de mantimentos, e ele para diante daquele carrinho cheio de mantimentos, e ele diz: eu creio que se eu comer todos esses mantimentos, eu vou ficar forte e saudável. Você percebe que a confissão dele está correta? Se ele comer aqueles mantimentos todos que ele separou ali dentro do carrinho, óbvio que ele vai ficar forte e vai ficar saudável. O seu corpo vai ficar forte e ficar saudável. Ele está confessando correto, ele está crendo correto. Mas se ele não pegar aqueles alimentos e comer, não agir em cima do que ele está crendo, do que ele está confessando, ele pode até ficar, ele vai ficar fraco, doente e pode até morrer. Por quê? Porque ele não agiu em cima daquilo que ele cria, daquilo que ele confessou. Outro exemplo, também Frederick Price, Tom Price, fala no livro dele, no Fé, Tolice e Presunção. Ele diz o seguinte: você pode pegar a chave do seu carro, colocar na ignição, sentar sobre o capô do carro e declarar que eu creio que esse carro pode me levar na cidade tal, onde eu quero ir. Está correto. Aquele carro é perfeito, funciona, aquele carro pode levá-lo ele. Mas se ele não pegar a chave, não tomar a atitude de pegar a chave, acionar a chave, ligar o carro, engatar a marcha, colocar o carro em movimento na direção da cidade, ele nunca vai chegar naquele lugar. Veja, queridos, que a fé, ela precisa de nós termos o fundamento correto, que é a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, mas agir em cima da palavra para que ela possa produzir resultados. Amém? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra para conhecer a palavra. Nós precisamos crer e confessar a palavra. Romanos 10:9 e 10 diz que se com a tua boca creres, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, crer e confessar. Crer com o coração, confessar com a boca. Jesus também fala em Marcos 11:23, como eu disse ontem, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Jesus está aqui enfatizando o espírito da fé, que é você crer com o coração e declarar com a sua boca. E por fim, que nós precisamos de agir, como o Tiago disse, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós precisamos seguir o exemplo de Pedro, lá em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, né, Jesus, depois de pregar, né, e ele falou para Pedro lançar as redes ao mar, e Pedro falou: Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. E ele lançou aquela rede, debaixo da palavra de Jesus. Crendo na palavra de Jesus, ele agiu em cima da palavra de Jesus. E o que aconteceu? Um milagre maravilhoso, foi uma pesca maravilhosa, que eles tiveram que pedir ajuda para outras pessoas, porque estava a ponto das redes estourar de tanto peixe que eles pegaram. Sabe, queridos, lance sua rede hoje. Lance sua rede hoje debaixo da palavra de Deus. Haja em cima da palavra de Deus e desfrute do milagre. Deus tem milagre para você. Creia na palavra, confesse a palavra e haja em cima da palavra. E deixe o resto com Deus, que Deus, o nosso Deus, é um Deus de milagres. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu creio nessa palavra, Pai, sendo libertadora para os meus irmãos que estão assistindo. Declaro sobre cada um deles paz, saúde, alegria e prosperidade. Declaro sobre a vida daqueles que crerem e agirem a experiência de muitos milagres. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Se você gostou da mensagem, dê o seu like, compartilhe, comente, compartilhe com outros e nos ajude a chegar aos 400 inscritos. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz, até a próxima.